Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo para vocês sobre direito público no âmbito municipal. O tema de hoje que eu coloquei em destaque no nosso vídeo é para você que é servidor público, que é professor, que tem 2 cargos efetivos e que quer disputar a eleição para vereador e ter aí 3 cargos acumulados. Isso é possível? Este é o tema de hoje. Venha comigo e vamos ver sobre esse assunto. Então, veja o seguinte, a situação colocada é essa. Professor com 2 cargos públicos quer disputar uma eleição para vereador, se eleito, passa a ter 3 cargos públicos. Isso é possível na administração? Vejamos primeiramente o que diz a Constituição Federal a respeito do assunto. A rigor, nós sabemos que cargos públicos nós podemos ter 1. Existe uma exceção que a Constituição traz de algumas situações que eu posso ter 2 cargos. É o que está previsto no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, que diz o seguinte: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e observado o disposto nesta Constituição. Ou seja, quais são as hipóteses que eu posso ter 2 cargos públicos se houver compatibilidade de horários? A lei prevê, a Constituição, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor, outro técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Muito bem, então eu posso ter, de acordo com a Constituição, 2 cargos remunerados de professor. Se eu trabalho no município, dou aula numa escola municipal, tenho 2 cargos, não tem problema, porque são cargos de professor e os horários são compatíveis. Por exemplo, dou aula numa escola de manhã, dou aula noutra escola à tarde, não me atrapalha em nada. Aí surge então a questão: quero ser vereador, posso? Aí nós vamos pegar um posicionamento nesse sentido do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Mas antes, eu quero dizer para vocês que existe uma diferença muito grande entre o cargo público e o cargo político. Nós estamos falando de cargos públicos previstos na Constituição, que permite a acumulação de 2 cargos remunerados de professor. Então existe o seguinte: quais são as diferenças para a gente poder ter uma ideia já da situação? Cargo público, nós sabemos que o ingresso nesse cargo se dá através de concurso público. O cargo público, nós sabemos que ele é regido por normas, né, estatutárias, tá certo? Por regras, e nós sabemos que o ingresso no cargo de vereador se dá de forma diferente do cargo público, por eleição e não por concurso. E o cargo político, o cargo de vereador, a matéria não é tratada em estatuto de servidor, mas sim na Constituição Federal, nas leis orgânicas e outras leis esparsas. O servidor público, por exemplo, ele pode ser demitido e exonerado, enquanto que o vereador ele pode, às vezes, ser cassado, ser licenciado, afastado por ordem judicial do seu cargo. São algumas ideias que eu estou colocando para vocês para a gente ver a diferença, né? O servidor público, por exemplo, ele é inicialmente, quando ele ingressa no serviço público, submetido à avaliação de desempenho, né, no seu cargo, e o vereador não. O servidor público recebe o que nós chamamos de vencimento, enquanto que o vereador recebe o que nós chamamos de subsídio, que é em parcela única e não pode ter nenhum acréscimo, de acordo com o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. O servidor público cumpre uma jornada de trabalho obrigatória, enquanto que o vereador não tem uma jornada fixa de trabalho, tá certo? Muito bem, então, resumindo, qual é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em relação a essa situação?
Chegou lá uma consulta sobre esse assunto. Vereador, o servidor tem 2 cargos de professor e foi eleito vereador. Está com 3 cargos. É possível? Essa resposta foi dada a 2 consultas formuladas pelo prefeito municipal de Guiracema, no dia 24 de abril de 2013, nas consultas números 862.810 e 876.280. O relator do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi o conselheiro Vanderlei Ávila. E como que ficou a ementa, o resumo dessa resposta à consulta? Ficou assim, olha, acumulação de cargos públicos, limite de 2 cargos, exercício concomitante de mandato de vereador, possibilidade. Então, o Tribunal de Contas entende que é possível, nessa situação, você ter 3 cargos, porque ele distingue 2 sendo cargos públicos e 1 sendo cargo político. Por isso que pode haver acumulação. Eu não estou acumulando 3 cargos públicos, mas sim 2 públicos e 1 político. Percepção de remuneração e subsídio. Existe a diferença, um recebe remuneração e outro subsídio, de acordo com a ementa. E tem que haver, para que possa exercer os 3 cargos, a compatibilidade de horário. Por exemplo, dou aula à noite, dou aula de manhã, ou dou aula à tarde, dou aula de manhã e frequento a Câmara nas reuniões à noite. E as reuniões esporádicas não me atrapalham no meu trabalho. E outro detalhe que tem que ser observado, não pode, nesses 3 cargos, 2 cargos públicos e 1 político, a pessoa ou o servidor receber mais do que o chefe executivo. O chefe executivo é o máximo. Se receber mais, tem que ser decotada essa diferença. E continua aqui na emenda, admite-se que o servidor público, ocupante de 1 ou 2 cargos públicos acumuláveis, na forma do artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, eleito para mandato político de vereador, acumule a remuneração dos cargos ocupados, dos 2, e o subsídio do vereador, desde que haja compatibilidade de horário para desempenho da função eletiva e das atribuições dos cargos públicos, e desde que o somatório não exceda o subsídio do prefeito municipal. Então, esse é o assunto de hoje. A possibilidade, segundo o Tribunal de Contas, da acumulação de 2 cargos públicos de professor com 1 cargo público, ou 1 cargo político, de vereador. Existe essa possibilidade, é uma tese não muito discutida, mas se vocês se encontram numa situação dessa, você pode enfrentar a situação. Se houver questionamento judicial, você pode se defender alegando esta situação que o Tribunal de Contas trouxe na resposta às 2 consultas que eu falei para vocês, de número 862.810, 876.280, oriundas do município de Guiracema. Resposta dada no dia 24 de abril de 2013, que prevalece até hoje. Então, esse é o assunto que eu trago para vocês. Se você concorda ou não concorda, deixa a sua opinião, traga sua mensagem para nós. Vai na telinha e deixa seu like para nós. Não se esqueça disso, seu joinha, tá bom? Você que está chegando agora no canal, se inscreva. Venha fortalecer o nosso canal para que nós possamos crescer a cada dia mais. Até a próxima, se Deus quiser.